Você já imaginou ter um café da manhã preparado e servido pelo Senhor Jesus Cristo? Já imaginou isso? Seria um tremendo privilégio, pois 7 discípulos do Senhor Jesus Cristo tiveram esse privilégio de ter um café da manhã preparado e servido pelo Senhor Jesus. Com certeza não foi chamado de café da manhã, porque o café mesmo não foi servido, mas foi a refeição que quebrou o jejum matinal servida por Jesus. O relato está lá em João, capítulo 21, e eu gostaria de, a partir desse texto, mostrar que, para viver biblicamente o seu ministério, você precisa cuidar de sua motivação. Para viver biblicamente o seu ministério, você precisa cuidar de sua motivação. Vamos ler João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos,
e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos porque mais uma vez o Senhor nos dá a graça de termos a Tua palavra diante de nós. E mais uma vez também nós confessamos a nossa incapacidade de entendê-la, de amá-la e de obedecê-la. Carecemos da ação do Teu Espírito Santo, realizando isto em nossas vidas. E é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você precisa cuidar para que a principal motivação do seu ministério seja o amor a Jesus. Você servir como pastor, como missionário, como missionária, como obreira, ou em qualquer função, por amor a Jesus. Esta deve ser a gasolina, o combustível do nosso ministério. Aquilo que nos faz levantar cada dia e continuar na obra e perseverar apesar dos problemas, das dificuldades, das incompreensões e decepções. Amor a Jesus deve ser o que nos impulsiona, o que nos motiva, deve ser a nossa motivação. E baseado nesse texto, eu quero apresentar 4 características deste amor. A primeira é que esse amor deve ser um amor dependente, que aceita ser cuidado por Jesus. O capítulo 21 de João funciona como uma espécie de epílogo. Nós temos um prólogo, capítulo 1, versos 1 a 18. Aí temos a primeira parte, que alguns comentaristas chamam de livro dos sinais, de 1:19. E o capítulo 12 funciona como a conclusão dessa parte. E então entra no capítulo 13, que alguns chamam de livro da glória. E o capítulo 20 funciona como a conclusão desse livro da glória. E o capítulo 21 como um epílogo, onde João, então, trata o que nós acabamos de ler. E nesse capítulo, ele narra uma cena que parece que ficou bem vívida em sua mente, bem marcada pelos detalhes que ele nos conta e a oportunidade até de imaginarmos o que aconteceu. Nessa cena, o Senhor Jesus ordena que Pedro apacente o rebanho. Foi uma nova manifestação de Jesus depois da ressurreição, a terceira manifestação, e ela ocorreu lá na Galileia. Os discípulos, então, tinham seguido Jesus da Galileia para a Judéia, com a grande expectativa, com a crença de que Jesus era o Messias, o prometido, e a expectativa de que dessa vez, talvez, o reino se instale. Tanto é que já na ceia eles estavam ali discutindo e disputando quem seria o maior, quem se assentaria à direita e à esquerda do trono do rei no reino. Então eles tinham essa forte expectativa de que Jesus era o Messias. Por isso que eles seguiam Jesus, eles acreditavam nisso. Mas com os conceitos de Messias, da expectativa judaica do Messias que viria e instalaria o reino. Apesar de Jesus, desde a confissão lá em Cesareia de Filipe, muito obrigado, irmão. Em Cesareia de Filipe, Jesus tentar desconstruir esse conceito e mostrar para eles que ele era sim o Messias, mas que dessa primeira vinda ele vinha para
ser preso, ser julgado, morrer e ressuscitar. Mas aquele conceito estava tão arraigado, o antigo estava tão arraigado, que aparentemente isso batia e voltava. Não entrou na mente dos discípulos. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, é preso, é crucificado, é como se tudo tivesse acabado. Um exemplo são os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Eles vão dizendo, tristes, né? E Jesus chega, se eles não reconhecem, e Jesus pergunta: o que é que vocês estão tratando assim? Aí ele diz: será possível que você é o único estrangeiro, o único peregrino que não viu o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Aí Jesus pergunta: o quê? O que fizeram com Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, profeta de Deus, e nós julgávamos que ele fosse a redenção de Israel, mas ele foi crucificado. Então, esses discípulos refletem bem a decepção sofrida por aqueles que seguiram a Jesus, que imaginavam o reino chegando e o Messias então é crucificado. Mas aí veio a ressurreição. E aí então vem choque sobre choque, eu acho isso, né? Teve o choque de ver Jesus preso, crucificado e a decepção, e depois Jesus aparece ressuscitado, é um espanto muito grande. Esse grupo aqui de 7 já tinha visto 2 manifestações de Jesus, e por ordem do próprio Jesus eles voltam para a Galileia. Não sei o que estava se passando na mente, a gente pode apenas conjecturar um embaralhado, um redemoinho de tentativas de compreensão, de pegar tudo o que estava acontecendo, de encaixar tudo isso nos pensamentos que eles tinham, podemos dizer, na teologia que eles tinham, nas expectativas que eles tinham. Então tudo parecia ainda um pouco fora do lugar. A gente pensava que ele era o Messias, iria instalar o reino, mas ele morreu crucificado, mas ele ressuscitou. Como é que tudo aí se encaixa? Como é que o reino se cumpre agora? Como será essa vinda do reino? Ele assumir o trono de Davi? Como é que vai ser tudo isso? Eles ainda não tinham tido os 40 dias completos com Jesus, quando Jesus então lhes deu de modo intenso um seminário sobre profecia e cumprimento, né? Mostrando como tudo o que aconteceu já estava lá no Antigo Testamento, era só questão de ter olhos para ver. Mas aí eles voltam, Pedro, Tomé, Natanael, João e Tiago, que não são citados por nome no Evangelho de João, aparece aqui como filhos de Zebedeu, e João como aquele a quem Jesus amava. E 2 outros que nós não sabemos os nomes, João não coloca. A gente não entende por quê, talvez porque na época que João escreveu e para quem ele escreveu, muito mais provavelmente, esses 2 não eram tão conhecidos daquele público para quem ele estava escrevendo. Mas aí Pedro toma uma decisão: eu vou pescar. Ele era pescador já antes, né? Tinha sido tirado da pescaria de peixes para ser pescador de homens, mas aqui ele decide voltar a pescar. Pode ter sido o que ele imaginou, eu não sei como é esse negócio do reino agora, eu sei que eu preciso me manter, eu tenho família para sustentar, e antes de seguir a Jesus, a única coisa que eu sabia fazer era pescar, então é isso que eu vou fazer, eu vou pescar. Pode ter sido isso, ou talvez ele, como alguns de nós, viu na pescaria um momento de desestressar, de toda aquela coisa confusa na mente, a gente passar uma noite pescando, pode ser que as coisas clareiem aí. E os outros depois, então nós vamos com você. E eles passam uma noite e não conseguem nada. Olha, se existe um negócio frustrante, é você ir pescar e voltar, sem nada. Mas eu não sei, eu acho que aqueles que não gostam de pescaria, e as irmãs talvez não compreendam isso, viu? Mas quem gosta de pescar, você ir pescar e voltar sem nada, é algo assim de uma desilusão muito profunda, que pode causar até uma depressão, dependendo do caso. Viu?
E quando é o grupo todo, né? Quando você vai com o grupo e só você não pesca, já é uma sensação de inferioridade terrível. Mas quando é o grupo todo e ninguém pesca nada, passa a noite, no frio, molhado, com sono e com fome, com nada que justifique aquele esforço. Estão eles voltando já no clarear da madrugada, muito provavelmente frustrados, porque aqui pelo menos 3 deles eram pescadores profissionais. Os outros, eu não sei, mas 3, que era Pedro, Tiago e João, conheciam aquele mar da Galileia como a palma da mão, cresceram ali, pescavam ali. João e Tiago, o pai deles tinha até uma empresa de pesca, né, ali, que eles ajudavam a administrar. Então, eles conheciam muito aquele lugar. Conheciam do ofício, conheciam o lugar, mas não pegaram nada. As coisas não aconteceram do jeito que eles esperavam. Eles voltam, provavelmente, com uma grande sensação de fracasso. E Jesus, graciosamente, vem ao encontro deles, no clarear da madrugada, Jesus lá na praia. E Jesus pergunta: filhos, não tendes nada para comer, não é? Ou não pegaram nada, né? Se ele usasse um linguajar mais popular. A pergunta de Jesus já pressupõe resposta negativa. Vocês não pegaram nada, né? Não pegaram nada para comer. E eles têm que admitir, eles não reconhecem Jesus, é um estranho lá. E aí 7 homens, voltando de uma pescaria, encontram outro homem na praia. E aí, vocês não pegaram nada, né? Não pegamos não. Não pegamos nada. Aí Jesus diz: pois lancem a rede aí do lado direito do barco e vocês vão encontrar. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, mas eles obedecem, talvez por cortesia, talvez tenha esse estranho, ele parece ser mais velho do que a gente, ele entende mais do que nós, e também a gente não tem nada a perder mesmo, bora lançar. E quando eles lançam a rede, que puxam, ela era grande quantidade de peixe, ela estava pesada. Aí o discípulo amado tem os olhos abertos. Aí ele olha, é o Senhor. E Pedro, quando escuta que é o Senhor, coloca sua roupa, ele estava apenas com roupa suficiente para estar entre 7 homens no meio do mar. Então ele coloca sua roupa e ele vem nadando aí 90 e poucos metros e chega até Jesus. Sua ansiedade, conhecendo então um pouco do seu temperamento, né? Ele não era de ficar lá esperando, se é o Senhor, eu vou nadando ao encontro dele. Os outros 6 vêm puxando a rede. E quando eles chegam, já encontram brasas, peixe assando e pão. Não tinha que esperar, puxar a rede, pegar os peixes, tratar os peixes e colocar para assar. Eles fizeram isso também. Mas antes eles já podiam comer, porque já tinha peixe assando. Como Jesus pescou esses peixes, a gente não sabe. Ele aqui não informa, mas já estava lá. E a lição aqui é que Jesus cuida de nós, mesmo nos nossos fracassos. Mesmo nas nossas frustrações, Jesus cuidou deles, mostrando onde eles deveriam lançar a rede, e quando eles chegam na praia, não precisava limpar o peixe, nem nada, já tinha peixe, já tinha a brasa lá, certo? Preparada, já tinha o peixe assando e pão. Pastor tem uma certa dificuldade de se deixar cuidar. Temos uma tendência de não aceitarmos ser cuidados. Entendemos que fomos chamados para cuidar, mas deixar os outros cuidar de nós é algo que a gente tem a tendência, não sei se é da maioria, de resistir, de não permitir. E isso acaba se transferindo até para uma confiança em Deus.
naquelas situações em que as portas se fecham, em que a gente está voltando, como esse grupo aqui de pescadores, de madrugada para casa, sem ter apanhado nada, talvez até preocupado que explicação é que a gente vai dar agora para as mulheres em casa. Sim, cadê o peixe? Né? Aqueles que tiveram contato em vilas de pescadores, pessoas que viviam da pesca, ficam imaginando aí o que é para um pescador, normalmente aqui na nossa região é à tarde que eles voltam, né? Voltar sem nada para casa. E não pescou nada, não pescou nada, hoje não teve nada. Pense nisso. Eles estão voltando, então imagina todo esse fardo nas costas, essa tristeza, esse cansaço, mas quando desembarcam já tem comida pronta. Jesus já tinha providenciado, já tinha peixe sobre as brasas, já tinha pão. Mesmo assim, Jesus não despreza o resultado do trabalho deles. Tragam aí alguns dos peixes que vocês pescaram. E aí Pedro, acho que a essas alturas, renovado com a presença de Jesus ali, ele vai, arrasta uma rede com 153 grandes peixes. Eu não sei, que grande peixe depende de pescador para pescador, não é verdade? Mas eu imagino que deveria ser peixe pelo menos de mais de 1 quilo, eu imagino. Então, dessa rede devia ter mais de 160 quilos. E foi tão impactante que João, 60 anos depois, ele ainda lembra que foram 153 grandes peixes e que a rede não se rompeu. Então, praticamente, nós temos 2 milagres aqui. O milagre da pescaria e o milagre da rede não se romper. E aí, eles então, depois de comer o que Jesus tinha, eles pegam alguns dos peixes, também tomam ali. Esse é um daqueles momentos que eu tenho inveja nas Escrituras. Eu gosto de imaginar o sol nascendo, um grupo de 8 homens assentado em volta de um braseiro, ouvindo o barulho das ondas, morrendo na praia, batendo no casco do barco, o peixe chiando ali, assando na brasa, o mastigar do pão e do peixe quentinho, a sensação do sol nascendo e aquecendo a pele, a brisa, mas acima de tudo a presença do Senhor Jesus Cristo. Era um momento tocante, aqueles momentos em que parece que o céu baixou a terra, certo? Daqueles momentos que poderia se perpetuar. Quando você pensa na camaradagem entre aqueles homens, certo? Eles haviam estado um bom tempo juntos, haviam passado por dificuldades grandes juntos, por problemas juntos, tinham visto o seu mestre ser preso, ser traído, eles também haviam abandonado o seu mestre, uma história muito traumática por trás, mas é um momento de restauração. Quando você imagina, aqueles 7 homens tinham abandonado Jesus. Um deles tinha negado Jesus. E Jesus foi atrás deles. E Jesus preparou e serviu o café da manhã deles. Então eu quero que a gente recapture não só esses aspectos físicos, sensoriais que eu disse, mas tudo que está por trás. Esse senso de camaradagem, de comunhão, de restauração desse grupo de homens aqui, perto do Senhor Messias, que eles tinham abandonado, mas que ele não os abandonara, e que voltou e estava cuidando deles. Nós precisamos servir Jesus motivados por esse amor dependente, que aceita ser cuidado por Jesus, que acredita que Jesus está cuidando de nós, que acredita que Jesus já tem tudo providenciado, que acredita que de uma maneira que nós não entendemos, vai ter sim
carvão, brasa, peixe assando, vai ter pão e vai ter estes momentos de camaradagem, estes momentos de comunhão, estes momentos em que o céu baixa à terra para nos restaurar. Precisamos ser motivados por esse amor que confia e aceita ser cuidado por Jesus. Mas aí, uma pergunta perturbadora quebra aquele momento mágico. Primeiro, Pedro é chamado pelo seu nome completo, o que já, né? E aí eu sempre lembro do seriado lá do Chaves, quando a mãe do Kiko chamava ele de Frederico, pronto, ele já sabia. Então, boa coisa não vem, né? Se ela está me chamando de Frederico, é porque não vem carinho, ok? Vem alguma outra coisa aí. Então, Pedro escuta, Simão, filho de João. Eita. Ele me chamando pelo nome completo. O que será que vem aí? E aí vem uma pergunta. Tu me amas mais do que estes outros? Vamos admitir que até entre casais, né? A esposa se levanta aqui no meio de todo mundo e pergunta para você... E até te chamando pelo nome completo, Tiago Albuquerque. Imagine ela perguntando. Você me ama? Você tem que admitir que por mais cumplicidade que haja num casal, é um momento de certo constrangimento. A gente vai rir, brincar, até como uma espécie de aliviar um pouco o ambiente. Agora imagine com 8 homens ali, 7 discípulos, e Jesus se dirige a um deles apenas, e diz, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? A pergunta é perturbadora e simplesmente impossível de ser respondida. Como é que eu sei que eu amo alguém mais do que outros amam? Eu posso saber que eu amo, porque eu não sei a quantidade ou a intensidade do amor dos outros, né? Imagine seu filho chegando para você e dizendo, papai, o senhor me ama mais do que a mamãe me ama? Ou chegando para a mamãe e perguntando, mamãe, a senhora me ama mais do que o papai me ama? É o tipo de pergunta que é complicado para você responder, e eu diria que até impossível. Você não sabe quanto a sua esposa ou seu marido ama o filho. Você sabe o quanto você ama. Agora, por que esta pergunta para Pedro? E por que desta maneira? Porque antes disso, Pedro havia assumido que amava mais do que os outros. Lembra do episódio retratado em Marcos 14 também e em Mateus, quando Jesus diz para eles que eles o abandonariam? Marcos 14, de 27 a 31. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Aqui nós temos um Pedro muito autoconfiante, orgulhoso, e vamos pensar no que ele está dizendo. Jesus, o mestre deles, o Senhor deles, que eles acreditavam ser o Messias, disse, hoje todos vocês vão se escandalizar em mim. Não apenas a palavra de Jesus, mas Jesus cita as
Escrituras. Jesus cita a Bíblia, Jesus cita Zacarias, porque está escrito. Jesus está dizendo, vai acontecer isso porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, quando Pedro chega e diz, não, todos eles aí talvez façam isso, mas eu não. 3 coisas a anotar aqui. Pedro está duvidando da palavra de Jesus, Pedro está duvidando das Escrituras e Pedro está se achando melhor mesmo do que os outros. Eles eu não sei. Por eles eu não boto a mão no fogo, não. Mas eu, jamais, eu vou me escandalizar. Jesus agora, ele não pergunta porque ele não sabe a resposta. Para mim, o alvo da pergunta, há 2 alvos para essa pergunta. Primeiro é a restauração pública de Pedro. Pedro já sabia que tinha sido perdoado por Jesus, mas era necessário uma manifestação pública desse perdão. Era necessário que os outros discípulos soubessem, vissem, da boca do Senhor Jesus Cristo, que Pedro havia sido perdoado. Mas o segundo é que era necessário uma confissão de humildade da parte de Pedro. Pedro não responde, eu amo mais do que os outros. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não posso dizer se eu amo mais do que eles. Eu só sei de uma coisa, e o Senhor sabe também. Eu te amo. A segunda característica é um amor humilde, que confia no conhecimento e no veredito que Jesus tem de nós. Que acredita naquilo que a palavra, a Bíblia afirma sobre o nosso coração, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas fragilidades. Um amor humilde que não tenta ser melhor do que ninguém, que não tenta provar nada a ninguém, que não tenta ser superior a ninguém. Um amor que simplesmente ama a Jesus. E nós precisamos de amar Jesus com esse amor como motivação para o nosso ministério. Temos que lembrar que a gente não tem que provar nada para ninguém. E quando eu digo provar nada para ninguém, eu não estou querendo dizer que você vai ser um irresponsável, vivendo sem dar satisfação aos outros. Não é isso que eu quero dizer. Mas que nós não precisamos provar que somos bons, que somos capazes, que somos eficientes, ou para a igreja, ou para o corpo diaconal, ou para os colegas, ou para a denominação. Nós não precisamos disso. Não há necessidade disso. Esse desejo que pode haver da gente provar alguma coisa é uma prisão para nós. Porque nós vamos estar provando e provando, e nós nunca vamos estar satisfeitos. Não é os outros, não. Nós mesmos é que nunca estaremos satisfeitos. Vamos sempre almejar algo mais, achar que não ficou suficientemente provado. Basta uma pequena crítica, ou uma desaprovação, ou alguém não concordar conosco em tudo, que a gente já vai se sentir inseguro e perguntar o que é que eu tenho que fazer para provar, para convencer. Não. Se existia alguém para quem a gente deveria provar alguma coisa, era para Deus. Mas Ele já sabe. Ele já sabe que nós somos pecadores. Ele já sabe do nosso coração mundano. E Ele não esperou a gente provar, Ele nos amou antes. Ele provou o amor dEle antes. Ele já nos aceitou. Eu sempre costumo dizer que Deus sabia o abacaxi que Ele estava pegando quando Ele me escolheu. E mesmo assim Ele me escolheu. Me escolheu. Eu não tenho que provar, nem para Ele eu tenho que provar nada. Porque ser aceito por Ele não depende da minha prova, e sim da prova que Ele deu, como diz Romanos 5, enviando o seu Filho para morrer por nós. Fomos aceitos, somos amados, somos filhos, adotados, recebidos, acolhidos.
Não precisamos estar provando dia a dia que merecemos ser filhos. Não merecemos, isso já está mais do que provado. Mas fomos aceitos, mesmo sem merecer. Essa é uma batalha que nós temos que continuamente travar, ou ela vai nos consumir, ou ela vai nos destruir. Alguns de nós talvez tragam aí alguns traumas, né? Na minha opinião, muito do relacionamento com o pai, mais especificamente. Especialmente se alguns de nós fomos criados por pais que não botavam muita fé em nós, né? Esse menino não vai dar para nada, eu não sei o que vai ser desse menino, tal. Estas vozes ficam lá e vão nos acompanhando. E alguns de nós, com o crescimento, a gente ainda continua querendo provar. Não lembra mais que é para o pai, mas isso vai nos acompanhando. A cura está em saber que o Pai já nos aceitou em Cristo. Ponto. Certo? Aquele Pai Celeste já nos aceitou em Cristo. Somos amados, somos queridos, somos o tesouro dele, ele nos ama, ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas fragilidades, mas ele nos abraçou em Cristo, estamos com ele. Não temos que provar nada, não temos que competir nada com ninguém, só precisamos simplesmente amá-lo, sem estar olhando, mas será que fulano ama mais do que eu? Mas eu acho que eu amo. Não precisamos disso. Um amor humilde, que aceita o que Jesus diz por nós, o que Jesus fez por nós. Mas também, em terceiro lugar, um amor sacrificial, disposto a servir. Jesus, então, após a primeira pergunta, responde: pois apacente os meus cordeiros. Simão, você me ama mais do que esses outros? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Fica claro aqui que a exigência básica para apacentar as ovelhas de Jesus é amar a Jesus. Não é o diploma que você tem, o seminário que você cursou, o tanto de livros que você leu. Não estou desprezando nada disso, mas eu estou querendo dizer que tudo isso aí sem amar a Jesus não é nada. Amar a Jesus é a condição essencial, a exigência sine qua non para pastorearmos as ovelhas de Jesus. Amar a Jesus. E aí Jesus pergunta mais duas vezes, né? Simão, filho de João, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro fica triste, porque a terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu confio no teu conhecimento e o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus agora, diante daqueles outros 6, estivesse dizendo: ele está restaurado. Ele já tinha sido perdoado, claro. Jesus aparece a ele depois da ressurreição, há um partir do pão, ele já tinha sido perdoado, mas aqui é a restauração pública. Então, diante de todos, Pedro já está perdoado e o ofício dele de pastor está novamente restaurado pelo Senhor Jesus. Mas aí Jesus diz: deixa eu te dizer uma coisa. Em verdade, eu vou te dizer uma coisa, que quando você era mais moço, você cingia você mesmo, certo? Você pegava aí a roupa que você queria vestir, você passava o cinto quando você se levantava de manhã e você ia para onde você queria. Mas quando você for velho, e a ideia aqui, que era usada inclusive na literatura da época, é que você vai estender suas mãos e outros vão cingir você, e outros vão amarrar você. Fica claro aqui que Pedro iria experimentar o mesmo tipo de morte do Senhor Jesus Cristo, e João nos explica isso, né?
E ele disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro vai viver 3 décadas com essa sentença na mente sobre ele, certo? Pedro já sabia como ele iria morrer. E é que através disso ele iria glorificar a Deus. Ele só não sabia quando. Eu até imagino que naquela noite lá na prisão, que Atos 12 narra, que talvez ele imaginasse que, eu acho que vai ser amanhã. Por isso que ele dormia tão tranquilo, né, entre 2 soldados, mesmo sabendo, aqui é imaginação minha, viu? Que eu acho que ele estava ali, mas não, Jesus disse que eu iria morrer, que eu vou morrer crucificado, eu só não sei o dia, mas é assim que eu vou morrer. Mas ele passou 3 décadas, mais ou menos, com esta sentença. E muitas vezes eu me pergunto, será que em algum momento ele pensou em desistir? Pensou em abandonar? Além das dificuldades ministeriais, do pastoreio, do apostolado, eu ainda tenho esse fim marcado, que eu vou morrer crucificado, sendo que ele tinha visto o seu Senhor ser crucificado, todo o sofrimento que o seu Senhor passou. Mas Pedro aceitou o desafio, seguiu um amor sacrificial, que vai custar caro. O ministério não é barato. O ministério tem um preço. Um preço em desgaste, um preço em incompreensão, um preço muitas vezes em desprezo, muitas vezes em gastrite. O ministério tem um preço, certo? Ele traz um preço. E quando a gente pensa em alguns obreiros que, da nossa perspectiva, eles são bem-sucedidos, eles conseguiram uma certa grandeza. E a gente imagina, por que eu também não tenho aquilo? Aí me vem à mente aquele texto de quando Tiago e João chegam para Jesus e dizem, Senhor, permite que um de nós se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus diz, vocês estão prontos para beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu sou? A ideia é, toda grandeza tem seu preço, viu? E quanto maior a grandeza, maior é o preço. Então, quando você vê um obreiro de Deus com certa grandeza, com certo destaque, antes de invejar, ore, porque um preço foi ou está sendo pago para aquilo acontecer. O ministério tem o seu preço, e é um preço alto. É um preço que vale a pena, mas é um preço alto. E Pedro segue a Jesus, ele aceita. Devemos viver o nosso ministério motivados por esse amor que ama sacrificialmente servindo a Jesus. Não está procurando uma recompensa aqui, não está procurando um reconhecimento aqui, que mesmo se nos fosse dito, como foi dito a Pedro, o teu fim vai ser assim, ó, você vai ser crucificado. Você vai estender suas mãos e outros vão te amarrar e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Esse vai ser o teu fim. O nosso amor a Jesus diria, e mesmo assim eu continuarei servindo a Ele. E mesmo assim eu vou continuar seguindo a Ele. E mesmo assim eu vou continuar sendo pastor, missionário, missionária ou obreiro. Um amor dependente que aceita o cuidado dEle. Um amor humilde que aceita o veredito dEle a nosso respeito, mas também um amor sacrificial que o serve. E por último, um amor concentrado, um amor focado por reconhecer sua soberania em determinar os ministérios e o destino dos seus obreiros. Então Pedro vai seguindo a Jesus, né? A reunião do café da manhã foi desfeita e aí Pedro vai seguindo. Só que quando Pedro olha para trás, ele vê também que o discípulo amado está seguindo. E aí Pedro
Faz aquilo que normalmente a gente, quando criança, fez, se nós fomos criados numa casa com várias crianças, com outros irmãos, e algumas vezes os nossos filhos fazem, né? É quando a mãe ou o pai diz: fulano, olha, a sua tarefa hoje é limpar esse salão. Qual é a nossa tendência? E o fulano, e o Beltrano, e o meu irmão vai fazer o quê? Né? Antes de aceitar a minha tarefa, eu estou preocupado em que o outro vai fazer, que eu quero aí avaliar, ver se eu vou trabalhar mais, se a tarefa mais dura foi dada para mim. Eu quero corrigir as injustiças do meu pai e da minha mãe. Que história é essa? Certo? Aqui Pedro reage do mesmo jeito. E quanto a isso aí, Senhor? Pronto, o Senhor já me disse que a minha tarefa é pastorear as tuas ovelhas. E o Senhor já me disse que eu vou morrer aí crucificado. E esse aí? Quantas vezes nós agimos assim, né? Bem, o Senhor está me dando essa tarefa aí, mas olha aí para o fulano, né? Olha aí para outros, moram na praia, né? Pode vir para a praia todo dia, tal, tem um ministério assim tão, né? Tão agradável. Já eu não, estou lá no interior, lá no sertão, lá não sei aonde. E fulano? E cicrano? Aí a resposta de Jesus é: o que você tem a ver com isso? Em outras palavras, é exatamente essa resposta de Jesus. Pedro, o que você tem a ver com a vida de João? Com os meus planos para João? E se eu quiser que ele não morra? Que ele viva até que eu volte? Qual o problema? Quem é o Senhor? Quem é que determina o ministério e o destino dos meus servos? Entende o que Jesus está dizendo? Você não tem que estar preocupado com o meu plano para João. Você tem que estar preocupado com o meu plano para você. Quanto a você, segue-me, deixa João. Quem vai tratar com João sou eu. João deve contas a mim e não a você. Precisamos desse amor concentrado. Quantas vezes nós nos desviamos olhando para fulano, para cicrano. Fulano começou depois de mim, rapaz, e já tem carro do ano. Certo? Já é até professor no Cibima. Entende? E eu me lembro que como aluno ele não era nem tão esforçado e tão bom quanto eu, não. E o tanto de livros que ele tem? E tudo quanto é conferência aí de pastor, ele consegue alguma coisa e ele está lá. Cuidado com isso. Quem escala o time é Jesus. Certo? Quem escala o time é Jesus. Ele é soberano sobre que posição você vai jogar, que lugar você vai jogar, e ele também é soberano sobre o destino. Certas histórias do Antigo Testamento, né, nos fazem pensar. Eu penso aqui em Jeremias e eu acho que era Ananias, o outro profeta da mesma época, em que os dois são presos, não ao mesmo tempo, mas um morre. E Jeremias não. E a gente fica imaginando assim, mas o que aconteceu? Por que Deus deixa morrer e o outro não? E mesmo aqui, Tiago, irmão de João, e Pedro, lembra? Os dois foram presos, não ao mesmo tempo, mas os dois foram presos. Um foi degolado. E Pedro, Deus manda um anjo para tirar ele. A gente não tem que entender isso. Ok? Nós não precisamos entender isso. Por que com fulano é assim, com Beltrano não é? Por que a vida de fulano parece-nos um verdadeiro mar de rosas e o Beltrano, coitado, mal se move, já está se arranhando todo com espinhos? Por que isso? Nós não precisamos entender. Nós não temos que entender para obedecer. Nós temos que
confiar naquele que sabe o que faz, por que faz e quando faz. E isto é amor concentrado. Não tenho que estar desviando o meu olhar para Beltrano que está assim, para Cicrano que está mais atrás, para o outro que está mais na frente. Eu não tenho. Eu tenho que manter o meu foco em Jesus Cristo. Amar Jesus e cumprir o ministério que Ele deu para mim e seguir o Senhor Jesus. Um amor dependente, que confia no cuidado dEle. Ele vai cuidar de mim. Ele vai fornecer o suficiente para mim e para minha família. Ele vai. Confio nele. Um amor humilde, que não vai ficar se comparando, nem querendo ser mais do que ninguém. Um amor que ama Jesus simplesmente, com humildade. Esse tipo de amor é o que a gente precisa. Um amor sacrificial. Ele me chamou para isso e vale a pena, e se for a minha vida, vai valer a pena. Eu estou disposto a fazer o sacrifício dela. E um amor focado, sem estar preocupado com o destino de A, B ou C por uma questão de comparação ou inveja, mas focado em seguir a Cristo. A pergunta, então, feita para Pedro, deve ocupar o centro de nosso ministério. A pergunta não é quanto você consegue realizar, o quanto você é importante, o quanto você é bem conceituado ou é bem sucedido, o quanto você sabe. A pergunta é, Jesus dizendo, você me ama? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta a ser respondida. Um amor sem reservas, um amor dependente, um amor humilde, um amor sacrificial. Eu posso pensar em 4 razões para esta exigência ser central. Primeiro é que ser pastor é cuidar de algo que não nos pertence e que custou muito caro para Deus. Suponha que você tem um carro que lhe custou muito e você gosta muito desse carro. Você deixa qualquer um dirigir? Pode até nem ter custado muito, mas deixar qualquer um dirigir o carro, não é verdade? Você deixa seus filhos com pessoas que não amam você? Deixa? Eu espero que não, né? Nós estamos cuidando do que Deus tem de mais precioso neste mundo, nessa dispensação. A sua igreja. É necessário que nós o amemos. Porque só amando a Jesus é que nós vamos cuidar bem do tesouro dele. A segunda razão é que Paulo disse que eu posso fazer um monte de coisas. Se não tiver amor, nada aproveita. Eu posso entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Se não for por amor, eu posso conhecer tudo. Se não for por amor, nada. A terceira é que nós fomos chamados para proclamar Deus como supremo valor da vida. Isto é o Evangelho. Proclamar que Deus é o supremo valor da vida. Essa deve ser a nossa mensagem. Viver para a glória de Deus é exatamente isso. É dizer que Ele é o supremo valor da vida. Agora, se essa minha pregação é acompanhada de frustração, competitividade, inveja, orgulho, busca por autoafirmação, por sucesso, por aprovação, por aplauso, por realizações, por prazeres, essa vida é coerente com a pregação de que Deus é o mais alto valor da vida? Não é. Então, se o Evangelho proclama que Deus é o mais alto valor desta vida, toda a glória para Ele, mas o meu viver demonstra que, de fato, o que me dá a sensação de viver é realização, é o reconhecimento dos outros, é o aplauso, é a autoafirmação, é isso ou aquilo, a minha vida está negando a minha pregação.
E você sabe quem primeiro vai notar isso? Nossos filhos. Eles serão os primeiros a perceberem isso. Eles podem não articular, eles não sabem ainda articular isso. É aquela sensação de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que não encaixa, mas eles não conseguem identificar o que é. Mas é isso. Eles serão os primeiros a perceber que nós proclamamos uma coisa, mas vivemos outra. Mas a quarta razão é que esse amor vai evitar que eu me desvie do chamado, ou mesmo faça tropeçar as ovelhas de Jesus. Esse amor vai me levar a me sacrificar por essas ovelhas, como Jesus fez e disse lá em João 10, 14. Amar a Jesus e pastorear as ovelhas por amor a Jesus vai nos permitir até ser agredido por estas ovelhas, ser agredidos por elas, rejeitados por elas, e ainda continuar pastoreando-as, porque nós estamos pastoreando. Primeiro, porque nós amamos a Jesus. Inclusive, nós amamos as ovelhas porque amamos a Jesus. Certo? Então, porque amamos a Jesus, em consequência, amamos suas ovelhas. Então, muitas vezes as ovelhas não vão reconhecer, vão nos maltratar, vão nos desprezar, mas nós estamos ali pastoreando-as porque amamos a Jesus. E isso vai nos firmar no ministério. Precisamos ouvir esta pergunta. Tente ouvir esta pergunta de Jesus. Você me ama? E sonde qual é a sua resposta. Se é um amor dependente, que confia no cuidado de Jesus, que deixa-se cuidar por Ele. Se é um amor humilde, que não está preocupado em se comparar nem competir com ninguém. Se é um amor sacrificial, que serve, e um amor concentrado, que serve olhando para Jesus. Que a nossa resposta seja semelhante à do apóstolo Pedro. Amém.